na terra dos livres, na casa dos valentes, o Papa Francisco, conhecido por suas opiniões reformistas, tem chocado o mundo católico com suas recentes declarações sobre a Bíblia e Jesus. Suas interpretações pouco ortodoxas provocaram um intenso debate e levantaram questões sobre o futuro da teologia católica. Neste vídeo, exploramos a perspectiva controversa do Papa, suas implicações para a Igreja e as reações que provocou tanto entre seus apoiadores quanto entre seus críticos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no fascinante e polêmico mundo da exegese bíblica papal e o que isso significa para os fiéis. Número 8. Impacto nos fiéis e no futuro do catolicismo. As declarações controversas do Papa Francisco sobre a Bíblia e seu ênfase na humanidade de Jesus provocaram uma variedade de respostas entre os católicos de base, que refletem a diversidade de crenças e práticas dentro da Igreja. Enquanto alguns acolheram seu enfoque como um sopro de ar fresco, outros expressaram preocupação ou até mesmo alarme, pelo que veem como um afastamento do ensino católico tradicional. Francisco inspira esperança. Ele busca uma igreja inclusiva e moderna, considerado revolucionário, desafia a igreja a redescobrir sua missão. Apreciam seus esforços para tornar a igreja mais inclusiva, compassiva e comprometida com o mundo moderno, e veem seu enfoque das Escrituras como parte de uma visão mais ampla de renovação e reforma. Alguns até o aclamaram como um papa revolucionário que está desafiando a Igreja a redescobrir sua missão profética e seu compromisso com a justiça e a solidariedade. No entanto, as declarações de Francisco também provocaram reações negativas dos católicos mais conservadores, que temem que ele esteja minando a integridade doutrinal e os ensinamentos tradicionais da Igreja. Alguns o acusaram de semear confusão e divisão entre os fiéis, e de dar argumentos aos críticos que buscam desacreditar a autoridade moral da Igreja. Argumentam que, ao enfatizar a dimensão humana das Escrituras e diminuir a importância de sua inspiração divina, Francisco está abrindo a porta para um enfoque subjetivo e relativista da fé que poderia erodir a unidade e a identidade da Igreja, particularmente entre as gerações mais jovens de católicos. Muitos jovens se sentiram inspirados por sua mensagem de misericórdia, inclusão e justiça social, e veem nisso como um modelo a ser seguido para uma fé mais autêntica e comprometida. Estão ansiosos para explorar novas formas de ler e interpretar as Escrituras que sejam mais relevantes para suas próprias experiências e inquietações, e que estejam menos atadas a formulações doutrinais tradicionais. A longo prazo, é possível que a abordagem de Francisco possa levar a mudanças significativas na teologia e na prática católico, à medida que mais católicos começam a adotar uma leitura da Bíblia mais contextual e historicamente informada, o que poderia levar a um maior ênfase nos aspectos sociais e nas dimensões éticas da fé, e um enfoque mais dialógico e aberto às questões doutrinais. O que poderia levar a um maior ênfase nos aspectos sociais e nas dimensões éticas da fé, e um enfoque mais dialógico e aberto às questões doutrinais. Isso também poderia levar a um sentido renovado da missão profética da Igreja, à medida que os católicos buscam aplicar os ensinamentos das Escrituras aos desafios urgentes do nosso tempo, como a pobreza, a injustiça e a degradação ambiental. As declarações pouco ortodoxas do Papa Francisco sobre a Bíblia e seu ênfase na humanidade de Jesus gerou uma série de controvérsias e críticas dentro da Igreja Católica, particularmente entre os católicos mais conservadores e tradicionalistas, que veem suas opiniões como uma ameaça à doutrina. Número 7. Líderes como Jim Wallace e Tony Campolo. Eles têm buscado integrar a fé evangélica com um compromisso com a justiça social e uma abordagem mais sutil da interpretação bíblica. Nesse sentido, as opiniões de Francisco podem encontrar certa ressonância, até mesmo dentro de tradições protestantes mais conservadoras.
Além das comparações específicas com os líderes protestantes, a abordagem de Francisco em relação à Bíblia também reflete tendências mais amplas na teologia e nos estudos bíblicos contemporâneos. Nas últimas décadas, houve um ênfase crescente na importância de abordagens contextuais e libertadoras das Escrituras, que buscam ler a Bíblia a partir da perspectiva dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. Acadêmicos como Gustavo Gutierrez e Elizabeth Schussler Fiorenza têm argumentado que a Bíblia deve ser interpretada não como um texto abstrato e atemporal, mas como uma palavra viva e dinâmica, que fala das lutas e esperanças concretas do povo de Deus. A abordagem do Papa Francisco em relação à Bíblia e seu ênfase na humanidade de Jesus geraram comparações com outros líderes cristãos, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Embora seus pontos de vista sejam distintos, em muitos aspectos, também refletem tendências mais amplas na teologia e na interpretação bíblica contemporânea. Um ponto de comparação notável é com as opiniões protestantes principais, particularmente aquelas influenciadas pela teologia liberal e progressista. Muitos estudiosos e líderes protestantes há muito enfatizam a dimensão humana das Escrituras, argumentando que a Bíblia deve ser entendida como uma coleção de textos moldados pelos contextos históricos e culturais de seus autores. Eles também têm enfatizado a importância de interpretar a Bíblia à luz das preocupações morais e sociais contemporâneas, como a justiça, a igualdade e a gestão ambiental. Nesse sentido, a abordagem de Francisco Sanches é uma abordagem que se desenvolveu na história da Bíblia. Sobre a Bíblia ressoa com as opiniões de muitos protestantes tradicionais que veem as Escrituras como um texto vivo e dinâmico, que fala das necessidades e desafios da atualidade. Seu ênfase na solidariedade de Jesus com os pobres e marginalizados também ecoa a tradição do evangelho social dentro do protestantismo, que durante muito tempo tem buscado aplicar os ensinamentos cristãos a questões de justiça, sociais e econômicas. Ao mesmo tempo, as opiniões de Francisco também geraram críticas e preocupações por parte de alguns protestantes evangélicos, particularmente aqueles com uma abordagem mais conservadora ou fundamentalista das Escrituras. Muitos evangélicos enfatizam a inspiração divina e a inerrância da Bíblia, argumentando que deve ser lida como um guia literal e infalível para a fé e a prática. Eles se preocupam que a ênfase de Francisco na dimensão humana das Escrituras corra o risco de minar sua autoridade e abrir a porta para o relativismo e o subjetivismo. No entanto, mesmo dentro do evangelicalismo, há um movimento crescente de vozes progressistas e moderadas que estão mais abertas a métodos históricos críticos e a uma leitura contextualizada das Escrituras. Líderes como Di Wallace e Tony Campolo têm buscado integrar a fé evangélica com um compromisso com a justiça social e uma abordagem mais matizada da interpretação bíblica. Nesse sentido, as opiniões de Francisco podem encontrar certa ressonância, até mesmo dentro de tradições protestantes mais conservadoras. Além das comparações específicas com os líderes protestantes, a abordagem de Francisco em relação à Bíblia também reflete tendências mais amplas na teologia e nos estudos bíblicos contemporâneos. Nas últimas décadas, houve um ênfase crescente na importância das abordagens contextuais e de libertação das Escrituras, que buscam ler a Bíblia a partir da perspectiva dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. Eruditos como Gustavo Gutierrez e Elizabeth Schussler Fiorenza têm argumentado que a Bíblia deve ser interpretada não como um texto abstrato e atemporal, mas como uma palavra viva e dinâmica, que fala das lutas e esperanças concretas do povo de Deus. Número 6. Os progressistas. Por outro lado, veem os métodos históricos críticos como uma ferramenta valiosa para aprofundar nossa compreensão da Bíblia e sua mensagem. Argumentam
que ao situar o texto em seu contexto original, podemos apreciar melhor seu significado espiritual e moral duradouro. E, ao mesmo tempo, reconhecer suas limitações e preconceitos como produto da cultura e da história humanas. Essas tensões se manifestaram em diversas controvérsias e debates dentro da Igreja, como a recepção do documento de 2002, a interpretação da Bíblia na Igreja, pela Comissão Bíblica Pontifícia. Embora afirme o valor dos métodos históricos críticos, o documento também enfatiza a necessidade de uma interpretação holística e espiritual das Escrituras. Enraizada na tradição viva da Igreja e no senso Fidelium, o sentido dos fiéis. Comparações com outros líderes cristãos. A abordagem do Papa Francisco sobre a Bíblia e seu ênfase na humanidade de Jesus geraram comparações com outros líderes cristãos, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Embora seus pontos de vista sejam distintos, em muitos aspectos, também refletem tendências mais amplas na teologia e na interpretação bíblica contemporâneas. Um ponto de comparação notável é com as opiniões protestantes principais, particularmente aquelas influenciadas pela teologia liberal e progressista. Muitos eruditos e líderes protestantes têm enfatizado há muito tempo a dimensão humana das Escrituras, argumentando que a Bíblia deve ser entendida como uma coleção de textos moldados pelo contexto histórico e cultural de seus autores. Também tem enfatizado a importância de interpretar a Bíblia à luz de preocupações morais e sociais contemporâneas, como a justiça, a igualdade e a gestão ambiental. Nesse sentido, a abordagem de Francisco sobre a Bíblia ressoa com as opiniões de muitos protestantes tradicionais, que veem as Escrituras como um texto vivo e dinâmico, que fala das necessidades e desafios da atualidade. Seu ênfase na solidariedade de Jesus com os pobres e marginalizados também ecoa a tradição do evangelho social dentro do protestantismo, que durante muito tempo tem buscado aplicar os ensinamentos cristãos a questões de justiça social e econômica. Ao mesmo tempo, as opiniões de Francisco também provocaram críticas e preocupação por parte de alguns protestantes evangélicos, particularmente aqueles com uma abordagem mais conservadora ou fundamentalista das Escrituras. Muitos evangélicos enfatizam a inspiração divina e a inerrância da Bíblia, argumentando que deve ser lida como um guia literal e infalível para a fé e a prática. Eles se preocupam que o ênfase de Francisco na dimensão humana das Escrituras corra o risco de minar sua autoridade e abrir a porta para o relativismo e o subjetivismo. No entanto, mesmo dentro do evangelicalismo, há um movimento crescente de vozes progressistas e moderadas que estão mais abertas a métodos históricos, crítico, e a uma leitura contextualizada das Escrituras. Número 5. O documento do Concílio sobre a revelação divina de Verbum afirmou a importância de estudar os autores humanos da Bíblia e suas circunstâncias históricas, mantendo ao mesmo tempo a primazia última da autoria de Deus. Nas décadas posteriores ao Vaticano II, os estudos bíblicos católicos foram profundamente influenciados por essas abordagens históricas críticas. Os eruditos têm tentado situar a Bíblia dentro de seus contextos greco-romanos e do Antigo Oriente Próximo, examinando paralelos e influências de outras literaturas e religiões antigas. Também exploraram os complexos processos de redação e canonização da tradição oral, que moldaram a composição e a transmissão da Bíblia. Ao mesmo tempo, o uso de métodos históricos críticos às vezes gerou tensões entre tradicionalistas e progressistas dentro da Igreja. Alguns conservadores sustentam que essas abordagens correm o risco de reduzir a Bíblia a um documento meramente humano, despojando-se de sua autoridade e inspiração divinas. Eles se preocupam que um ênfase excessivo no contexto histórico e cultural da Bíblia possa levar a uma interpretação relativista e subjetiva.
minando os ensinamentos doutrinários da Igreja. Número 4. A perspectiva de Francisco sobre o Jesus histórico. Um dos aspectos mais surpreendentes da abordagem do Papa Francisco em relação à Bíblia é seu ênfase na humanidade de Jesus e sua preocupação com os pobres e marginalizados. Em seus ensinamentos e declarações públicas, Francisco tem buscado constantemente apresentar Jesus não como uma figura divina, distante, mas como um ser humano com o qual se pode se identificar e que se identifica com as lutas e os sofrimentos das pessoas comuns. Esse ênfase é evidente nas frequentes referências do Papa ao ministério de Jesus aos pobres, os doentes e os marginalizados. Na sua exortação apostólica de 2018, Gaudete et Exsultate, Francisco escreveu que a vida e a morte de Jesus são a expressão suprema do amor de Deus por nós. E que em sua entrega total na cruz, Jesus revelou as profundezas do amor de Deus pela humanidade. Para Francisco, a solidariedade de Jesus com os pobres não é simplesmente um fato histórico, mas sim um modelo de vida cristã, hoje. Em várias ocasiões, ele chamou os católicos a imitar o exemplo de Jesus, se aproximando dos marginalizados e trabalhando pela justiça social. Na sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, de 2013, ele declarou que os pobres têm um lugar especial no coração de Deus e que a igreja deve ser uma igreja pobre para os pobres. Esse enfoque na humanidade de Jesus e sua preocupação com os pobres contrasta com as representações católicas mais tradicionais de Cristo, como um rei governante divino. Embora a Igreja sempre tenha afirmado a divindade de Jesus, também tende a enfatizar sua majestade, poder e glória. Na arte, na literatura e na liturgia, Jesus tem sido retratado muitas vezes como uma figura real em trono e danças, pagão, e cercado de anjos e santos. A abordagem de Francisco, por outro lado, destaca as maneiras como Jesus se identificou com os humildes e os que sofrem. Apresenta Jesus não como uma divindade distante e inacessível, mas como um amigo e companheiro compassivo que caminha ao nosso lado em nossas lutas. Essa perspectiva tem implicações para a teologia e a cristologia católicas, desafiando as interpretações tradicionais da natureza e missão de Jesus. Alguns católicos conservadores criticaram o ênfase de Francisco na humanidade de Jesus, argumentando que corre o risco de desvalorizar sua divindade e minar os ensinamentos da Igreja sobre a encarnação e a Trindade. Vocês se preocupam que, ao enfatizar a solidariedade de Jesus com os pobres, Francisco o esteja reduzindo a um mero ativista social ou a um exemplo moral a mais, em vez de um filho eterno de Deus. No entanto, os apoiadores de Francisco argumentam que sua abordagem está profundamente enraizada nas Escrituras e na tradição. Apontam que os próprios evangelhos apresentam Jesus como plenamente humano e plenamente divino, e que seu ministério se caracterizou por uma profunda preocupação com os pobres e os marginalizados. Veem os ensinamentos de Francisco como um corretivo necessário a uma cristologia muito abstrata e etérea, que às vezes tem negligenciado as realidades concretas da vida e missão de Jesus. Além disso, eles sustentam que o ênfase de Francisco na humanidade de Jesus tem implicações importantes para o ensino e a prática social católica. Ao ressaltar a identificação de Jesus com os pobres, Francisco desafia os católicos a ver o rosto de Cristo nos que sofrem e nos oprimidos e a trabalhar por um mundo mais justo e compassivo. Para entender o significado das declarações do Papa Francisco sobre a Bíblia, é importante situá-las dentro de um contexto mais amplo. No contexto da erudição bíblica católica, particularmente nos anos posteriores ao Concílio Vaticano II, o Vaticano II marcou uma mudança significativa na abordagem da Igreja em relação às Escrituras, abrindo a porta para novos métodos de interpretação e promovendo um maior compromisso com os estudos bíblicos modernos.
Um dos avanços-chave no estudo da Bíblia Católica desde o Vaticano II tem sido o uso cada vez maior de métodos históricos críticos. Essas abordagens buscam compreender a Bíblia em seu contexto histórico e cultural original, utilizando ferramentas como a crítica textual, a crítica de forma e a crítica de redação para analisar a composição e o significado dos textos. Embora a Igreja anteriormente tivesse sido cautelosa com esses métodos, temendo que pudessem minar a inspiração e a autoridade divina da Bíblia, o Vaticano II incentivou os estudiosos católicos a se envolverem com eles de uma maneira fiel e com discernimento. Número 3. O cardeal Raymond Burke. Um destacado crítico conservador de Francisco alertou que a abordagem do Papa em relação às Escrituras corre o risco de desviar os fiéis. Ele argumentou que a Igreja deve defender a verdade literal da Bíblia, particularmente no que diz respeito a questões de fé e moral. Outros comentaristas conservadores acusaram Francisco de heresia e até mesmo de apostasia, sugerindo que ele está traindo as crenças fundamentais do catolicismo. Apontam a afirmação de inerrância bíblica do Concílio Vaticano II e argumentam que as declarações do Papa contradizem esse ensinamento essencial. No entanto, os apoiadores de Francisco argumentam que sua abordagem das Escrituras está em consonância com as melhores tradições da erudição bíblica católica. Apontam que a Igreja reconheceu há muito tempo a presença de diferentes gêneros literários na Bíblia, incluindo poesia, parábola e metáfora, e que um literalismo simplista não é a única forma de interpretar o texto. Além disso, sustentam que o ênfase de Francisco na mensagem espiritual e moral da Bíblia está profundamente enraizado na tradição católica, destacando a importância de viver os valores do Evangelho no dia a dia, em vez de simplesmente aceitar um conjunto de proposições doutrinárias. Francisco está chamando os católicos a uma fé mais autêntica e transformadora. Número 2. As declarações controversas do Papa sobre a Bíblia. O Papa Francisco gerou uma importante controvérsia com seus pontos de vista sobre a interpretação bíblica, que se afastam da compreensão católica tradicional em vários aspectos-chave. Embora a Igreja tenha sustentado há muito tempo que as Escrituras são divinamente inspiradas e infalíveis, Francisco enfatizou a dimensão humana da Bíblia e a necessidade de interpretá-la à luz da erudição e da experiência contemporâneas. Em uma entrevista de 2016 com o jornal italiano La Repubblica, Francisco afirmou que a Bíblia não é um jornal e que não pode ser lida como se fosse um livro de história. Ele sustentou que as histórias da criação em Gênesis não devem ser entendidas como relatos literais de eventos históricos, mas sim como narrativas, como se fosse um livro de história. Ele sustentou que as histórias da criação em Gênesis não devem ser entendidas como relatos literais de eventos históricos, mas sim como narrativas teológicas e metafóricas que transmitem verdades espirituais sobre Deus e a humanidade. De maneira similar, em uma homilia de 2017, Francisco sugeriu que a história de Jesus multiplicando os pães e os peixes pode não ter sido um milagre literal, mas sim uma metáfora da troca e da solidariedade que Jesus inspirou entre seus seguidores. Enfatizou a importância de interpretar as Escrituras de uma maneira significativa e relevante para os crentes contemporâneos, em vez de insistir em um literalismo rígido. Essas declarações provocaram reações fortes de católicos, conservadores e literalistas bíblicos que argumentam que Francisco está minando a autoridade das Escrituras e os ensinamentos tradicionais da Igreja. Acusam-no de se acomodar às sensibilidades seculares modernas em detrimento da doutrina ortodoxa. Número 1. Em 2013, a Igreja Católica passou por uma mudança significativa com a eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio como Papa Francisco. Como o primeiro Papa jesuíta e o primeiro da América, sua ascensão ao papado marcou um afastamento da tradição
Desde o começo, Francisco se estabeleceu como um líder com um estilo e uma visão distintos para a Igreja. O Papa Francisco rapidamente se tornou conhecido por sua humildade, simplicidade e ênfase na justiça social. Evitou muitos dos luxos associados ao seu cargo, escolhendo residir na casa de hóspedes do Vaticano, em vez do Palácio Apostólico, e optando por uma vestimenta modesta. Essas escolhas refletiram seu compromisso com uma igreja que prioriza as necessidades dos pobres e marginalizados. Ao longo de seu papado, Francisco se concentrou em temas-chave como a misericórdia, a inclusão e a gestão ambiental. Ele pediu uma igreja mais compassiva que acolha todas as pessoas, independentemente de seus antecedentes ou circunstâncias. Esse enfoque inclusivo se estendeu aos seus esforços para construir pontes com outras comunidades religiosas e promover o diálogo interreligioso. Na sua encíclica Laudato Si, Francisco abordou a urgente necessidade de agir sobre a mudança climática e a proteção do meio ambiente. Enquadra essas questões como questões de justiça social, argumentando que os pobres e vulneráveis são os mais afetados pela degradação ecológica. Este documento inovador estabeleceu Francisco como um líder mundial em questões ambientais e demonstrou sua disposição de se comprometer com os desafios contemporâneos. O Papa Francisco também conquistou a reputação de ser um reformador que busca abordar alguns dos problemas mais urgentes da Igreja. Ele tomou medidas para combater o abuso sexual do clero, aumentar a transparência nas finanças do Vaticano e descentralizar a autoridade dentro da Igreja. Embora seus esforços tenham encontrado resistência em alguns setores, muitos católicos acolheram com satisfação suas tentativas de modernizar e renovar a instituição. No entanto, os impulsos reformistas de Francisco também se estenderam a questões de doutrina e teologia, particularmente em sua interpretação das Escrituras. Suas declarações, pouco ortodoxas sobre a Bíblia e Jesus, geraram controvérsia e preocupação entre os tradicionalistas. Alguns críticos afirmam que ele está minando os ensinamentos da Igreja e semeando confusão entre os fiéis. Apesar dessas críticas, o Papa Francisco continua sendo uma figura querida por muitos católicos que apreciam seu enfoque pastoral e seu compromisso com a justiça social. Sua popularidade se estende além da Igreja e muitos não católicos admiram sua humildade, compaixão e vontade de se envolver com os problemas do mundo.